Olá, pessoal! Turma do oitavo ano, uma turma aí pronta para avançar cada vez mais, né? Capítulo 4, a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Ei, assunto bom, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos começar? Como eu sempre digo, livro na mão. Pois é, pessoal, o nosso assunto aí, Revolução Francesa, começa a falar de como era aí o antigo regime. O livro diz que com 28 milhões de habitantes, a França no final do século XVIII era o país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos. Os franceses viviam sob o antigo regime, uma sociedade em que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios e o rei se apresentava como um representante de Deus na terra, o absolutismo de direito divino, né? Veja como o historiador caracteriza o antigo regime que predominou na Europa Ocidental entre os séculos XVI e XVIII. Socialmente, o antigo regime é marcado pelos contrastes e privilégios. Contrastes entre a riqueza dos grandes e a extrema pobreza dos pequenos. Contraste entre a massa de analfabetos no campo e os reduzidos núcleos letrados urbanos. Contrastes que eram encarados como naturais, decorrentes da ordem estabelecida por Deus. Na realidade, o antigo regime ignorava a ideia moderna de uma igualdade entre os indivíduos e, em vez de noção de direito, fundava-se na de privilégio. Privilégio de nascimento. Primeiro, que distinguia pelo sangue a nobreza. Privilégio de ocupação. Em segundo, que degradava os serviços manuais e valorizava aquele que vivia de rendas. Bom, pessoal, aqui a gente já começa a ver uma crítica feita por um historiador a esse antigo regime, a essa ideia de que que o rei é o representante de Deus na terra e, portanto, ele teria aí privilégio juntamente com a sua nobreza. O clero, que era então a igreja, era o Deus também da terra, né? Nessa condição, o antigo regime dava privilégio para poucos, mas uma condição de vida subhumana para muitos. Era assim que a França se encontrava. Diante dessa grande desigualdade social, os franceses pegaram em armas. Os franceses se prepararam para uma revolução, porque não suportavam a disparidade, a grande desigualdade que existia no antigo regime. Muitos passando fome, vivendo na miserabilidade, e poucos, que era a nobreza, clero e o rei, gozando de plenos privilégios. Então é nessa contradição que nós vamos entender essa Revolução Francesa. Naquela época, a sociedade francesa estava dividida em três estados. O primeiro estado era o clero, o segundo estado, a nobreza, o terceiro estado eram os camponeses, trabalhadores da cidade e os burgueses. O rei, os nobres e o clero possuíam terras, poder e privilégios, como de não pagar quase nenhum imposto. Já o terceiro estado pagava a maioria dos impostos e sustentava com seu trabalho o primeiro e o segundo estado. Os camponeses, por exemplo, pagavam a talha e o dízimo, e em caso de uma má colheita, eles passavam fome. Isto gerava frequentes protestos. No quadro a seguir, apresentamos de forma esquemática e simplificada a composição da sociedade francesa às vésperas da Revolução. Mas antes de passarmos para o quadro a seguir, eu quero que vocês olhem a imagem que está aí nesta tela. Lá em cima nós temos um homem que está numa posição de como fosse um quadrúpede, um animal, um cavalo, um jegue, e em cima deles tem mais dois homens. Essa imagem representa exatamente o que estamos conversando. Esse homem, na posição de um animal carregando os outros dois, seria o terceiro estado, que aí os camponeses, os trabalhadores, né, os burgueses. Em cima dele você vê a nobreza
e o clero, a representação da igreja. Então você vê a desigualdade existente na sociedade francesa. Essas outras três telas que estão embaixo também têm a mesma representação. A primeira tela é uma representante da igreja, a tela do meio a nobreza e, por último, uma mulher da sociedade francesa comum. Veja que o semblante dessa mulher, sem nem olhar para suas vestes, só para a face, você já percebe o quanto ela está insatisfeita com tudo que está acontecendo. No quadro a seguir, a gente começa a entender como é que isso aqui se divide. Olha só, gente, no primeiro estado você tem o clero, mas a formação é de 280 mil pessoas. No segundo estado, você vê aí a nobreza, família real, né, nobreza provincial e tal. Formação de 840 mil pessoas. No terceiro estado, vai estar a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses. E a quantidade de 26 milhões e 880 mil pessoas. Veja que o terceiro estado é correspondente a 80% da população francesa. E era eles que pagavam os impostos, porque nobreza e clero não pagava nenhum tipo de imposto. Então você vai percebendo aí que esse 80% da população não está gostando nadinha dessa situação. Certamente isso daqui está se transformando numa bomba relógio que vai explodir, como certamente explodiu e nós iremos ver nas próximas aulas com mais calma. Hoje é nossa introdução para que a gente possa só entender como essa sociedade francesa estava dividida. Aqui mais adiante a gente começa a entender essa França. E aí o texto diz assim: na França do antigo regime, a maioria da população vivia e trabalhava no campo, mas devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e seus preços altos. Como na década de 1780 as inundações e secas foram frequentes, os preços dos alimentos dispararam e a fome atingiu duramente os mais pobres, gerando grande insatisfação social entre eles. A burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista. Para sustentar seus gastos, a monarquia aumentava impostos, encarecendo os preços das mercadorias. E, como o poder de compra da maioria da população vinha diminuindo, muitas empresas faliam, gerando com isso desemprego. Veja que a França, no ano aí na década de 1780, está se tornando barril de pólvora. Uma situação insustentável. O pessoal aí, a grande população passando fome, marcado pela seca, marcado também por inundações, diminui a produção de alimentos, mas os impostos só crescem. Só crescem, só crescem e a população francesa vai se revoltando. A imagem aí do lado é dos sans-culottes. E aí essa taxa em amarelo diz o seguinte, ó: os pobres das cidades de Paris, pessoas que exerciam ofícios como de serralheiro, pedreiro, ferreiro, sapateiro, eram conhecidos como sans-culottes, isto é, sem culotte. Culotte é uma calça justa que terminava um pouco abaixo do joelho. Era um traje típico dos nobres. Os pobres que não usavam esse tipo de calça e nem tinham os privilégios da nobreza ficaram conhecidos como os sans-culottes, ou seja, aqueles que eram sem culottes. A roupa da pessoa, no contexto histórico, ela fala mais ou menos de onde você vem e da sua relação financeira. Ela retrata isso também sobre você. Então, as roupas da nobreza francesa falava muito sobre o luxo a qual eles viviam. E a roupa da população determinavam quem eram os pobres. Daí então esse nome sans-culottes nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Guardem esse nome, lembrem dessas características porque nós vamos voltar a vê-los mais à frente.
Por último, nós vamos conhecer a convocação dos Estados Gerais. O que é que acontecia? Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. E, ao mesmo tempo, a fome e o desemprego aumentavam a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Diante dessa grave situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, composta de representantes dos 3 estados, clero, nobreza e terceiro estado. Essa Assembleia não era consultada há 175 anos. Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Portanto, clero e nobreza, reunidos, tinham 2 votos, contra apenas um do terceiro estado. Por isso, o clero e a nobreza estavam certos de que teriam o controle da situação. Mas não foi isso que aconteceu. Os membros do terceiro estado lançaram a campanha em favor da votação por cabeça, isto é, por pessoa e não por estado. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater a situação do país. Guarde bem essa informação. Até então, o voto era por estado. Clero e nobreza se une e está sempre ganhando 2 votos contra 1. Mas, quando o terceiro estado lança uma campanha em prol do voto por cabeça, o terceiro estado já está aí, pessoal, marcado também pela presença da burguesia. E as coisas agora começam a mudar, porque as campanhas ganham as ruas, né? A ideia de fazer o voto por cabeça, e esse voto por cabeça faria com que o terceiro estado ganhasse. Afinal de contas, eles eram bem maior em números. Mas será que foi assim que aconteceu? Será, pessoal, que foi assim que aconteceu? É as cenas do nosso próximo capítulo, né? Eu vou estar encerrando por aqui. Quem for mais curioso vai poder ver no livro. Quem quiser esperar, na próxima aula nós vamos saber o resultado dessa situação. Aí está uma tela, uma imagem, né? uma representação da Assembleia. Diz lá embaixo, sessão de abertura dos Estados Gerais, olho sobre tela de 1839. Repare a rígida hierarquia do antigo regime. No alto à esquerda, o rei e a família real, os marechais e os duques da França. Ao pé do Estado, à mesa, o conselho do rei. No plenário, à direita da mesa, o clero. E do lado esquerdo da mesa, no mesmo plano, a nobreza. No lado oposto ao do rei, os deputados do terceiro estado. Olha, pessoal, é dessa ideia que até hoje perdura no Brasil o campo que se fala. Fulano é da direita, cicrano é da esquerda, no cenário político. Por quê? Porque na França, o terceiro estado, ele ficava à esquerda do rei. Ele ficava reconhecido como alguém que para o rei não tinha importância e ao mesmo tempo alguém que tinha ideias contrárias ao rei. É daí que vem a ideia, até hoje, usada também no Brasil, políticos de direita, políticos de esquerda. É assunto para a gente entender mais à frente. Mas para terminar a nossa aula, eu quero que vocês guardem as 2 informações. Será que o povo continuou aceitando o voto por estado ou conseguiu por cabeça? Será que o uso de direita e esquerda é aceitável para o cenário político do Brasil? Então, pessoal, vamos para a próxima aula pensando nessas 2 perguntinhas. Até breve, quando tudo isso passar e poder nos encontrar outra vez.